Hoje nós vamos para o nosso livrinho de ciências, tá bom? Onde nós iremos ver e abordar o conteúdo sobre o sistema de sustentação e locomoção. Então, qual é esse sistema? Então, no nosso conteúdo passado, nós vimos, né, os vários sistemas, né, que formam o nosso corpo humano. Sistema cardiovascular, que é o coração, sistema respiratório, né, a nossa respiração, sistema urinário, sistema digestório, né? São os intestinos. Então, o nosso corpo, ele precisa estar com todos esses sistemas, né? Funcionando para que melhor a gente possa estar, né? Então, hoje nós vamos ver o sistema de sustentação e locomoção. Então, nós temos aqui, né? Para onde nosso corpo se movimenta, né? Para o nosso corpo se movimentar, melhor dizendo, nós temos o nosso sistema locomotor, né, de locomoção, ele entra em ação para isso. Então, se a gente tem algum comprometimento nas pernas, por exemplo, nos pés, que dificulta a nossa locomoção, então isso aí é o sistema locomotor. Esse sistema, ele permite que possamos andar, sistema de sustentação, de locomoção, que vai nos permitir andar, caminhar, correr, pular, saltar, nadar. É esse sistema, tá bom? Então, se nós estamos com todos os membros funcionando, né? As pernas, os braços, nós vamos ter, né, o nosso sistema de locomoção ativo. Então, o sistema locomotor, ele é constituído pelos músculos, pelo esqueleto e pelas articulações. A nossa capacidade de locomoção, como nós sabemos, ela depende da ação conjunta dessas estruturas, tá bom? Depende, né, dos músculos, do esqueleto e das articulações. Depois também, nós temos o esqueleto. Nós sabemos que o nosso corpo, todos nós somos animais vertebrados, que temos a coluna vertebral, que o nosso corpo é formado por ossos, né? Nós temos o que? O esqueleto, que é essa imagenzinha aqui do lado. O que é o esqueleto? O conjunto de ossos do corpo humano, né, formam o esqueleto. Ele é constituído, né, ele é essencial para dar sustentação ao nosso corpo, além de ter a função de proteger os órgãos internos e fornecer, né, pontos de apoio para a fixação dos músculos, né? Isso é o esqueleto. Ele que vai dar sustentação, né, ao nosso corpo. Aí nós temos aí o esqueleto formado, né, o crânio, né, que é a parte de cima, a nossa cabeça. Temos as costelas, essa parte aqui, e a coluna vertebral, que é o que vai dar sustentação, né, ao nosso corpo. Então, o crânio, por exemplo, ele protege o cérebro. Os pulmões e o coração estão protegidos, né, dentro da caixa torácica, aqui, né, onde ficam as costelas. Formado pelas costelas, a coluna vertebral e o externo. Então, a gente pode estar observando o sistema de locomoção. Então, o esqueleto de uma pessoa adulta, ele é constituído por 206 ossos. Gostaria também que vocês destacassem depois no seu livro essas partes que estão destacadas. Entre algumas, poucas pessoas têm mais ou tem um ou mais ossos extras. Ou também podem apresentar a falta de algum osso, tá bom? Um recém-nascido, por exemplo, ele apresenta um total de ossos de 300 ossos, por exemplo, né? E à medida que o bebê vai crescendo, como a gente sabe, né, os ossos eles vão se unindo e aí o número de ossos vai reduzindo. Então é importante. Então um pequeno ossinho, o osso que é menor no nosso corpo, né? Bem interessante essa curiosidade aí que o nosso livro destaca aí nesse quadro retângulo azul. O menor osso, né, do corpo humano é um osso que fica localizado dentro do nosso ouvido, que ele é chamado de estribo, tá bom? Ele e outros ossos que ficam dentro do nosso ouvido são responsáveis pela nossa audição, tá bom? Pela nossa escuta, né? Pela nossa fala. Então, o esqueleto, né, do nosso corpo, né, o conjunto de ossos que forma todo o nosso corpo, todos os animais, somos nós, seres humanos, que somos racionais, somos animais vertebrados, temos o esqueleto, coluna vertebral. Assim também são os outros animais invertebrados, também possuem o esqueleto, possuem a coluna vertebral, né? Então, o esqueleto, ele possui diferentes tipos de ossos. Existem os ossos longos, gostaria que vocês destacassem aí,
longos, dá pra gente olhar e saber os ossos dos braços, por exemplo, essa partezinha que é longo, da perna, né? Aqui a canela que a gente chama, são ossos chamados de ossos longos. Ossos curtos são os ossos das mãos, por exemplo, esse osso, ó, quando você faz essa dobra aqui, né? Um osso curto, com relação, por exemplo, a esse desse tamanho aqui, né? Do braço. Então, ossos dos pés são ossos curtos. E, né, localizado no pulso. E os ossos chatos, que são das colunas, né? E o do crânio. São os ossos que têm a forma, né, achatada, chatos. Então, eu queria que vocês destacassem os tipos de ossos. Ossos curtos, ossos longos e os ossos achatados. E onde também a gente encontra cada um deles. Depois aqui nós temos os músculos, né? Que os músculos do corpo humano estão envolvidos, né, no desempenho de muitas funções que são de extrema importância para o bom funcionamento do nosso corpo, como nós sabemos. Então, tudo que realizamos exige um movimento do aparelho motor, a nossa locomoção. Os músculos, eles são capazes de se contrair, né, e de relaxar, gerando movimentos que nos permitem realizar várias ações, tais como andar, né, o que vai fazer a gente andar, saltar, correr, pular, nadar. Impulsionando também o alimento ao longo do tubo digestivo, promovendo a circulação do sangue no organismo, né, urinar, piscar os olhos, sorrir, respirar, entre outros. Tudo isso aí vai ser impulsionado quem? Pelos nossos músculos, que tem essa capacidade de contrair e de relaxar. Então, o corpo humano, ele é formado por uma grande variedade de músculos. Existem os músculos grandes. Acabamos de falar nos ossos longos, curtos e chatos. Então, os músculos também tem os músculos grandes, como os músculos da coxa. E os músculos pequenos, como os músculos da face, né? Do nosso rosto, por exemplo. Então, temos aproximadamente 630 músculos no nosso corpo de diferentes tamanhos. Acabamos de falar, para comparação. Um músculo bem grande, o da coxa. Um músculo pequeno, o músculo do nosso rosto. Aí, depois também, os músculos, eles podem ser classificados em músculos voluntários e músculos involuntários. Então, existem os músculos voluntários, são aqueles que dependem da nossa vontade para se movimentar. São os voluntários. Exemplo, os músculos do braço, das pernas, dos dedos, né? Eu só vou conseguir me levantar, né? Caminhar, né? É um músculo voluntário. Se eu realmente sentir esse desejo, se eu puder. Se eu tiver, tipo, a pessoa levou um acidente, né? Machucou a perna, ela está impossibilitada de caminhar. O músculo está, né, machucado. Então, não tem como ela se deslocar de um local para o outro. Então, músculos voluntários são aqueles, né, que dependem da nossa vontade para se movimentar. Voluntários dependem da nossa vontade para se movimentar. Eu só vou conseguir caminhar se eu realmente quiser ir caminhar. Se eu não quiser, já não vou conseguir levantar. Depois, os músculos que não dependem da nossa vontade são chamados de involuntários. Exemplos, músculos do estômago, dos intestinos, do coração, por exemplo. É involuntário, não depende da nossa vontade. Gostaria que vocês destacassem isso aí no seu livrinho. Tipo, o alimento, eu vou comer o alimento, vou mastigar, vai descer, né, na faringe, esôfago, vai chegar lá no intestino. Quando ele chega lá, né, que às vezes ele não é bem processado, que dá dores de barriga, que a pessoa passa mal, que o alimento foi mal digerido, né? Então, isso aí, lá no intestino, é um músculo que involuntário, quer dizer que ele não depende da nossa vontade. Eu não vou sentir dor de barriga porque eu quero, jamais, né? Então, destaque essa questão. Involuntários não dependem da nossa vontade. Voluntários, né, dependem da nossa vontade. Acabei de falar. Então, os músculos são classificados em 3 tipos. Músculo estriado esquelético, estriado cardíaco e músculo liso, tá bom? Então, nós temos aí a diferença. O estriado esquelético, né, que está presente em maior quantidade no nosso corpo. Exemplo de músculo estriado esquelético, né? Nós temos os músculos das pernas, dos braços e outros que nos permitem um movimento voluntário. Então, exemplos de músculo estriado esquelético. Depois, o músculo estriado cardíaco, né? Que é encontrado apenas no coração, o nome já diz, cardíaco. A contração desse músculo cardíaco, né? Denominado de miocárdio, depende da nossa vontade, ou seja, é um músculo involuntário. E o terceiro é o músculo liso, né? Não estriado. Ele é encontrado nos órgãos internos, como o esôfago, o estômago,
tá bom? Bexiga e outros. E constitui os músculos involuntários, com exceção dos músculos cardíacos, tá bom? Então, não esqueça, temos os músculos voluntários e involuntários. Involuntários não dependem da nossa vontade e os voluntários dependem. Por exemplo, caminhar. E de um intestino involuntário, que não depende. Mas também os músculos são classificados em... Destaque essa parte. Estriado esquelético, estriado cardíaco e liso, não estriado, tá bom? Então, gostaria que você frisasse essa parte. Aqui nós temos as articulações, né? A nossa capacidade de se locomover, né, de um lugar para o outro depende da ação conjunta dos nossos ossos, dos músculos e também das articulações, como a gente viu lá no início, né? Então, para garantir, para permitir que o nosso osso possa se movimentar, né? Ele conta com a ajuda dessas articulações, né? Esses movimentos que a gente faz. Podemos perceber a união de 2 ou mais ossos que podem ser classificados de acordo com os movimentos que eles exercem. Então, os ossos eles podem ser classificados como móveis, que é quando eles permitem aos ossos uma grande variedade de movimentos. Exemplo, as articulações dos braços, das pernas, tá bom? Da mandíbula, do pescoço. Então, são ossos móveis, que quer dizer que eles, né, ó, se movimentam. Semimóveis é quando permitem aos ossos a realização de pequenos movimentos, bem pequenos, exemplo das articulações das vértebras, né? E depois os imóveis, que quando os ossos não se movimentam, exemplo as articulações dos ossos do crânio, certo? Então, gostaria que você frisasse isso aí também. Os ossos, as articulações, né? Os ossos móveis, semimóveis e móveis, tá bom? Imóveis. Depois nós temos as articulações, né, móveis, que são revestidas por cartilagem e fluidos lubrificantes que permitem a execução dos movimentos e evitam o desgaste ósseo. Então, nós temos aí ossos imóveis do crânio, você pode estar vendo aí abaixo nesse esqueleto, quer dizer que eles não se movimentam. Os móveis, como o da face, né, aqui as mandíbulas, o pescoço, que faz um movimento, são móveis. E os semimóveis, que é muito pouco, né, eles conseguem se locomover, as articulações das vértebras, por exemplo, e os móveis, né, que vão se, quando permitem os ossos uma grande variedade de movimentos, se movimentam bastante. Então, observem direitinho essa imagenzinha, tá? Aí aqui nós temos também outra coisa muito importante na nossa vida, que a gente o tempo todo está em sala de aula cobrando, que os nossos pais em casa, quando a gente vai assistir TV, por exemplo, quando a gente vai jogar o joguinho no celular, nós costumamos muito sentar de forma errada na cadeira, né? É preciso sempre que um adulto, que alguém esteja, sente correto, por favor. Por quê? Porque a sua coluna, quando criança, ela está se desenvolvendo. Então, se você vai acostumar a ficar sentado só curvado, né? A sua coluna vai desenvolver problema. Então, uma criança, os ossos ainda estão em desenvolvimento. Então, por isso que é importante, né? Que a criança fique sempre sentada, né? Na postura correta. Tanto ao andar, né? Quando sentar também. E ficar em pé. É muito importante a gente manter a postura. Então, uma postura adequada, ela proporciona uma melhora, né, na qualidade de vida da pessoa, claro, né? As vértebras da coluna, elas têm as articulações semimóveis e os maus hábitos na postura. Se eu tenho o mau hábito de sentar, de deitar, de dormir, de carregar peso, apenas de um lado no corpo, por exemplo, não praticar movimentos ou forçar a coluna com exercícios impróprios podem causar danos sérios que se agravarão, né, com o passar dos anos, como a gente sabe. E hoje, na nossa atualidade, nós sabemos que a grande maioria das pessoas tem problema, né, nas articulações, tem problema na coluna, né, muitas dores, né, nos ossos. Então, aí abaixo ele está mostrando, né, como você carrega sua mochila escolar. Então, devemos ter bastante cuidado quanto a esse excesso de peso, ter cuidado, pois se a criança não tiver uma postura adequada para carregar todo esse material, pode acabar com sérios problemas de coluna futuramente. Então, é muito importante. Olha o sentado aí da meninazinha em cima. Como é que tem que sentar com a postura da coluna bem reta, na mesa, né, na cadeira. E olha a forma errada, meia curvada, né? Vai ficar com problemas, né? Do mesma forma aí abaixo, a forma correta de carregar a mochila, certo? Então, observem direitinho. Qual é essa forma correta?
Aí aqui nós temos os danos, né, gente? A postura. Devido a má postura, né? A forma que eu me sento, que é péssima, forma que eu deito, que eu ando, né? Quando eu tenho a má postura, o que acontece, né? Alguns problemas relacionados podem surgir. Lordose, quais são os problemas? Lordose, cifose e escoliose, né? Nós temos a lordose, é o que? A curvatura acentuada voltada para dentro, né? A pessoa apresenta, como você tá vendo aí na imagem, apresenta uma curvatura acentuada no terminal da coluna que pode ser agravado por uma má postura. É a lordose. Cifose é o que? Curvatura acentuada voltada para fora. Além de poder ser uma característica de nascença, a pessoa que desde cedo não senta corretamente pode adquirir o que chamamos de corcunda. Por isso que diz que a pessoa vai ficar o quê? Corcunda, né? Assim. Andar assim futuramente, esses idosos, as pessoas que desenvolvem esse problema aí, é justamente por conta da má postura ao sentar, por exemplo. E a escoliose, que é desvio da coluna para a direita, né, ou para a esquerda, e a presença de inchação de uma dos ombros. Pode ser uma característica presente, né, desde o nascimento, né, a escoliose. Depois nós temos, devemos também ter muito cuidado com a nossa postura ao dormir. O ideal, sempre dormir com a coluna reta, evitar travesseiros altos, tá bom, gente? Então é muito importante. Então, sobre o sistema de locomoção, de sustentação, esse aqui vai ter formado pelas articulações, pelos músculos, pelo esqueleto, né? Corpo de animal vertebrado, que tem os ossos que vão dar sustentação, né, também aos músculos. Esse conteúdo nós temos no nosso livro de ciências, tá bom? Na página 161 a 167. E em seguida você faça a atividade 168 e 169. Releia o conteúdo, tá bom?